neste programa Eclésia voltámos a encontrar-nos com o Manuel Clemente. Cumprimento antes de mais. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado, Paulo, por estar neste programa. Parabéns pelo trabalho assumido agora de forma mais declarada e pública, não é? E que seja exatamente isso, para o bem de muitos. Para o bem de muitos. Isso de certeza que o é, como tem sido ao longo destes anos. E os nossos votos é que seja de facto um trabalho muito feliz. Temos estado a apresentar, e porque esse é o tema agora da nossa conversa, este percurso biográfico do Papa Francisco, de facto um programa que gravámos antecipadamente e neste ambiente franciscano. Franciscano, não é? Do o nome que ele escolheu, sendo jesuíta, quis ser Francisco, aqui estamos ao pé de Francisco de Assis, e no convento franciscano de Lisboa, que estamos muito bem. E demonstrou. Neste dia, falaremos também daquela etapa da vida do Papa Francisco, que foi quando recebeu a nomeação para ser porque bispo. Às vezes as pessoas perguntam, não é? Como é que é isto de ser bispo e estas nomeações da Igreja. E elas acabam por acontecer, sobretudo para o próprio, de maneira muito surpreendente. E no caso dele, que vamos a ver. Até porque, como eu já disse, não é assim, tão vulgar como noutros institutos ou na vida secular um jesuíta ser escolhido para o episcopado. Há muitos casos, não é? Desde o princípio. Mas quando Santo Inácio começou a Companhia de Jesus, enfim, os cargos eclesiásticos, sobretudo, digamos assim, mais altos desse então chamado alto clero, eram cargos assim, um tanto principescos, portanto. Hoje não é nada assim, infelizmente que não é, mas no século XVI era, e por isso Santo Inácio até recomendava aos seus irmãos da companhia que não aceitassem esses cargos, porque tinham esse lugar proeminente na sociedade. A não ser em territórios de missão ultramarina, onde isso efetivamente representava um risco, e era um grande risco, não é? E por isso não era muito tradicional na companhia. Claro, os tempos hoje são outros e eu julgo que Santo Inácio, se fosse vivo, dadas as dificuldades inerentes ao episcopado hoje, até diria aos seus irmãos da companhia não recusem o episcopado, porque esse cargo é particularmente complexo nos tempos atuais. Mas enfim, portanto, isso causou alguma admiração. Fora da Europa não era assim tanto para admirar, mas nos ambientes mais europeus. Estamos na Argentina, mesmo assim. Mas é muito interessante ler como é que o próprio cardeal Bergoglio, na altura, conta as suas nomeações para o episcopado, porque o faz de uma maneira muito, muito sugestiva aí nessa interessantíssima entrevista. O nuncio apostólico pediu-me que nos reuníssemos no aeroporto, enquanto o avião ia a Mendoza e voltava. Foi assim que conversámos ali, era o dia 13 de maio de 1992, pediu-me a opinião sobre temas sérios e quando o avião, depois de vir de Mendoza, estava prestes a descolar de regresso a Buenos Aires e estavam a avisar que as pessoas tinham de embarcar, ele informou-me. Uma última coisa. Foi nomeado Bispo Auxiliar de Buenos Aires e a designação é tornada pública no dia 20. Foi assim, simplesmente, que ele me disse. Ora, estão aí vários elementos que eu gostava aqui de realçar porque acho interessantes. E significativos. Em primeiro lugar, o papel dos núncios, não é? Os nossos telespectadores sabem que o Papa tem seus representantes nos diversos países e como são enviados, são núncios, que é o que a palavra núncio quer dizer. São enviados, são mensageiros do Papa nos diversos países e também nos diversos Estados, porque o catolicismo é uma realidade essencialmente religiosa, mas é também socialmente, portanto incorpora grupos de pessoas, instituições e por isso tem também uma relação com os Estados a esse nível e os núncios fazem isso mesmo. Uma das atribuições dos núncios é informarem o Papa, como cabeça do Colégio Episcopal, no que diz respeito a novos bispos que seja preciso nomear. E por isso os núncios vão recolhendo informações em cada país, nas igrejas onde estão, acerca de possíveis candidatos, pessoas a quem se deva pedir esse serviço episcopal. E assim também na Argentina. O
o nosso padre Bergoglio, na altura, era uma das pessoas com quem o Núncio se aconselhava, porque já tinha um papel importante, significativo na Igreja Argentina, conhecia muita gente, conhecia muitos padres, muitos leigos, e portanto era uma das pessoas com quem o Núncio se aconselhava em relação a novos nomes. E um dia diz-lhe, olha, eu vou em trânsito do aeroporto daqui para o aeroporto da Colado, depois regresso, o senhor encontra-me no aeroporto para conversarmos um bocadinho. E o padre Bergoglio pensou, olha, mais uma destas conversas que ele costuma ter comigo, para se informar concretamente, novos nomes possíveis, o que é que o senhor acha de fulano, de cicrano. E ia nesta atitude. E a conversa lá decorre, como era habitual, sobre assuntos de igreja, em que o Núncio gostava de ouvir o padre Bergoglio. E já quando está o altifalante a chamar para embarcar, e portanto o Núncio já se vai levantar para ir tomar o avião, volta-se assim para trás, e já agora quer dizer que o senhor vai ser nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires e a nomeação vai ser daqui a dia. De chofre, completamente de chofre, e já a passar, não é? Mas não passou nada. Parece que era um pormenor de... Assim, fé de inverno, não é? Sim. Ele depois diz que ficou atordoado, ele diz que ficou bloqueado, não é? Como nós ficamos quando algo completamente inesperado sobrevém, e nós ficamos, como se diz aí, e ele vai dizer na entrevista, bloqueado, não é? Depois lá desbloqueou e até hoje está desbloqueado, não é? Porque eu acho que destes acontecimentos assim tão derrompante, nós só a pouco e pouco é que vamos recuperando. Nós temos um caso paradigmático na vida da Igreja, que é o caso de São Paulo. Aquilo que lhe aconteceu na estrada de Damasco, depois termina toda a sua vida, mas naquela altura também o bloqueou, até assim ficou cego, pelo menos durante uns tempos, não é? Até recuperar a vista e passar a ver as coisas de outra maneira. Portanto, são assim, estes acontecimentos deixam-nos assim, um pouco, repito, como ele, bloqueados. Mas há aí um outro aspecto que é também muito significativo, porque ele próprio, agora como Papa, lhe dá grande significado, que é isso ter acontecido no 13 de maio. E isto leva-nos a algo que está a ser muito recorrente na vida da Igreja, dá um século para cá, dá quase um século para cá, que é esta ligação Maria, da Mãe de Jesus, enfim, que nós os cristãos acreditamos e confessamos que já participa inteiramente da vida ressuscitada de Jesus Cristo. Celebramos isso todos os anos, a 15 de agosto, na Assunção de Nossa Senhora. O lugar que Maria, com Cristo, mantém na vida da Igreja. Não é? Esta sua proximidade, junto mesmo dos discípulos, dos apóstolos, como nos é apresentada no livro dos Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, Maria no meio dos apóstolos e dos discípulos em Jerusalém. Este lugar. E ao longo do século XX, podíamos ir um pouco mais atrás, podíamos ir até Lourdes e a meados do século XIX, mas sobretudo a partir de Fátima e de 1917, Maria tem tido na vida da Igreja e concretamente na vida dos Papas. Por exemplo, o Papa Pio XII, que foi Papa a partir de 1939, mas sempre deu muito relevo ao facto de ter sido ordenado bispo no dia 13 de maio de 1917. Exatamente na altura da primeira aparição. O Papa Pio XII deu sempre muito relevo a isso. Na sua vivência e também no que dizia. Não? De João Paulo II nem se fala, não é? O facto de ele ter sobrevivido àquele atentado, que era mortal, no dia 13 de maio, não é? Quando a Aliaca disparou, o próprio Aliaca, quando o Papa João Paulo II depois o foi visitar na prisão em Roma, disse: o senhor devia ter morrido, eu nunca falho. Nunca falho. De tal maneira que quando João Paulo II se deu conta disso e já na recuperação se foi inteirar da documentação de Fátima, levaram, enfim, tudo que lá estava no arquivo do Vaticano, ele a partir daí teve-se sempre como miraculado. A certa altura ele estava com os bispos sul-americanos que lhe deram os parabéns, porque era um dia do seu aniversário, e ele disse: não, tantos anos de Papa e os outros já são de milagre. Porque eu devia ter morrido, não é? Mas foi aquela mão que desviou a bala, dizia ele. E agora o Papa Francisco, quando no conclave que o elegeu, cumprimentou o nosso então Cardeal Patriarca de Lisboa e hoje Patriarca Emérito, que eu saúdo muito vivamente, muito cordialmente e muito gratamente, quando o encontrou disse logo: olha, eu quero consagrar-me e consagra-me a Nossa Senhora de Fátima.
com certeza que há aí uma alusão ao facto de ter sido também num 13 de maio que assim sofre um anúncio lá, o senhor vai ser bispo. E é muito interessante, tanto quanto nós podemos interpretar, mas quando os sinais são muitos e vão todos no mesmo sentido, muita coisa querem dizer. Muita coisa e que no caso querem dizer presença... no caso, este lugar mariano e marial, portanto, também de Jesus nos acontecimentos eclesiais e pela Igreja no mundo e, concretamente, no que ao papado se refere. Sr. Manuel, tenho que lhe perguntar alguma semelhança entre esta notícia da nomeação do Cardeal Bergoglio para Bispo e a sua nomeação para Patriarca de Lisboa? É interessante que o Lúcio também me tenha dito isso em Fátima, na véspera do 13 de maio. Também nessa circunstância. Não foi no aeroporto? Mas sem comparação, não é? Trata-se de um pobre bispo. Não se trata de uma figura como este que eu evoquei. Agora, Maria não. Maria, a Mãe de Jesus, essa é importante para nós todos e o seu papel na vida da Igreja e, portanto, também na vida apostólica é essencial, porque está assim apresentado no Novo Testamento, na intenção dos evangelistas e em vários passos desse mesmo Novo Testamento, e depois, ao longo dos séculos, tem sido assim também reconhecido e celebrado, e muito bem. Sr. Manuel, agradeço ter estado uma vez mais aqui neste programa, onde voltamos de hoje a 8 dias para concluir este percurso biográfico que temos estado a fazer do Papa Francisco, contando sempre com a presença de Dom Manuel Clemente, Patriarca.